Meus amigos, eu estou de volta. Leandro, canal Inteligência Racional. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Aquele grande abraço. Vamos reagir, vou fazer alguns comentários bem interessantes, porque esse debate foi muito bom. Gostei de saber que o Monark está de volta ao Brasil. Tem um tempinho já, né? Para quem não sabe, ele foi para os Estados Unidos, ficou morando um tempo lá. Teve alguns problemas aí com o ministro Alexandre de Moraes, numa das falas dele lá no Flow, quando ele era do Flow, o Monark falou algumas coisas sobre o nazismo, aí foi cancelado, aquela coisa toda, mas tá de volta ao Brasil, parece que definitivamente, e foi lá no Redcast e rolou aí uma live com o Sérgio Sacani. Então, pra gente ir direto ao ponto, já que o vídeo de reagindo costuma ficar um pouquinho grande, é, o Monark vai debater com o Sérgio Sacani. Monark, eu vou chamá-lo de pensador livre, um livre pensador. Eu entendo que a posição dele no momento é essa. O Sérgio Sacani, ele é um influenciador científico ou de divulgação de ciência, um divulgador científico. Essa mistura aqui foi legal, porque o pensador livre, ele faz a pergunta que quer, ele não precisa se preocupar em provar as suas teorias. Agora, o cientista, ele fica assim ali. Eu não vou usar bem a expressão preso, né? Mas ele fica sendo guiado pelaquela vertente de que ele precisa apresentar evidências daquilo que fala. Então, fica um debate interessante, pelo menos a meu ver. Então, bora lá, sem delongas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para pegar a fala do Monark desde o início e bora lá. Mas você sabe que logicamente Deus existe, né? Tipo, não tem como Deus não existir logicamente, né? Porque o nada não cria tudo, certo? Como que o nada vai criar tudo? Mas como que, tipo, se não existir o Deus, o tudo veio do nada. A gente vive num tudo, certo? Existe algo. Se antes não existia nada, como que o nada, a ausência de qualquer coisa, cria tudo? É impossível. É logicamente incoerente, certo? Você tá dando essa interpretação. Essa primeira pergunta do Monark aí, ela é uma pergunta feita para um cientista que dá para revertê-la, dá para devolver para o Monark na mesma proporção, já que ele citou Deus ali, né? Logicamente, Deus existe, ou tem que existir. Tá. O nada não pode gerar alguma coisa. Tudo que existe é derivado de algo anterior, né? Um exemplo aí bem prático, né? Você existe por causa da sua mãe. A sua mãe existe por causa da sua avó. A sua avó, né? E aí vai. Você vai puxando para trás, lá um foi gerando outro, 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 outro. Então, se pudéssemos entrar numa máquina do tempo, se isso fosse real, né? Na prática, e voltar no tempo e o seu avô morrer, você deixa de existir imediatamente, porque o seu avô gerou seu pai para poder gerar você depois. Agora, tá. E Deus? Se Deus existe e é o criador de tudo, quem criou Deus? Existe uma resposta religiosa para isso. É dito assim: não, Deus sempre existiu. Tá? Ele não foi criado, ele estava aí sempre. Mas isso também é difícil para a compreensão humana. Como é que você pensa em algo que não teve princípio, mas que sempre existiu? Você vai ver para frente que é basicamente o mesmo argumento que o Sérgio Sacani vai usar para o universo, tá? De que não é que não tinha um nada, tinha alguma coisa e essa coisa derivou todas as outras coisas. Eu conheço ela, Eliseu, é a interpretação filosófica da parada. Vem de Aristóteles, porque né? os caras usam metafísica para explicar essa parada mas não é toda incoerente? e tal. Cara, você consegue imaginar um cenário onde o nada produz tudo? É porque não é o nada produz tudo, né, cara? Algo produziu tudo. Algo acaso? Produziu. É o acaso, tá ligado com o acaso. Tá ligado com o princípio não da incerteza. Não é acaso, cara. Entendeu? Como que é acaso se as coisas são totalmente estruturadas, seguem um padrão, um princípio universal, as regras não são imutáveis? Como que é o acaso? O acaso deu origem ao universo... A organização, cara. Mas como que é o que é esse... E o acaso veio do nada? É que não é que veio do nada, cara. Então vamos lá. Então tem que ter... Na hipótese, vamos falar assim, né? Na hipótese... Um detalhe aqui, antes do Sérgio falar, isso o Monark está falando e eu vejo muita gente repete. Inclusive no trabalho, a gente está sempre debatendo algum assunto assim, doido, com os colegas, filosófico, metafísico e tal.
O termo acaso, eu percebo, muita gente associa o acaso como algo sem sentido ou como algo bagunçado. E o acaso é basicamente algo existir sem a influência de nada. Porque nós seres humanos, a gente tem uma tendência, nós fomos criados assim, isso é passado de geração em geração, a acharmos que tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter um sentido. E quando a pergunta vai ficando difícil, a gente atribui para Deus. E você já reparou que quando chega em Deus o debate acaba para muita gente? Ah, não, foi Deus que fez. Ah, não, mas isso aí foi a vontade de Deus. Não, mas isso aí foi Deus que quis. E para. Então, neste contexto, Deus acaba virando uma caixinha de fósforo que chegou ali e parou. Já não pode mais questionar, já não pode mais fazer perguntas, já não pode mais buscar evidências. E a ciência, ela é ao contrário disso. Ciência, ela não vai se contentar com uma resposta assim, não, foi Deus e acabou. Ou, neste caso, Deus das lacunas, tá? É um Deus que é colocado para responder tudo aquilo que não é possível se responder. Quanto mais a ciência avançou, os deuses foram sendo destruídos. Todo mundo é ateu para algum tipo de Deus. Quando o tempo fecha, começa a trovejar pra caramba e começa a chover, você acha que é o deus Thor, que é o deus do trovão? Há muito tempo atrás, muitas pessoas pensavam que existia um deus específico para cada fenômeno da natureza, né? O deus do trovão, um deus que controla e guia o sol, o próprio sol, ou uma deusa do amor, o deus dos mares, dos oceanos. Na mitologia grega eu posso aqui citar Poseidon e tal. A ciência foi evoluindo, ela foi matando esses deuses. Ninguém mais pensa ou acredita que os trovões está relacionado a Thor. A ciência já descobriu o porquê que os trovões acontecem, os raios, então você se tornou ateu para esse deus. Poseidon também, você se tornou ateu para Poseidon, Atena, Zeus e tantos outros, tá? Será que a ciência ela vai destruir todos os deuses? Tem uns ainda que estão de pé, né? O Deus dos Hebreus está de pé. O Jesus do Cristo do cristianismo está de pé ainda. Mas será que a ciência vai evoluir no nível que até esses deuses serão derrotados pela ciência? Estou fazendo uma pergunta, tá? Eu não sou. Como é que eu vou dizer? Eu não sou contra as pessoas terem fé. Eu também sou um homem de fé. Só que eu penso que se você tem uma mentalidade do pesquisador, do cientista, não é uma resposta superficial como essa, Deus quis assim, pronto e acabado, que vai saciar sua sede pelo conhecimento. Essa é a diferença da ciência. Os caras vão buscar nos mínimos detalhes até ter a resposta por completo. Não adianta jogar no colo de Deus, que só isso não vai resolver a questão. Porque a gente não sabe como que o universo começou, nem nada disso. A hipótese Mas a gente sabe hoje, que começou. A gente sabe que começou que a gente vive nele. É. Ou não. Porque tem uma das teorias diz que o universo nunca teve início nem fim. Sempre existiu. Sempre existiu. Mas alguém... É uma teoria. É falado isso sobre Deus. Seu reino é sempre eterno. Ou seja, que nunca teve início e que nunca terá fim. Ó, o que o Sacani acabou de falar? Tem uma teoria, né, que defende que o universo também nunca teve início e nunca teve fim. Então, será que o que a gente chama de Deus não é o próprio universo? Ou será que o que a gente chama de universo não é o próprio Deus? Por isso eu vi alguns comentários. Ah, Sacani, Monarca arrebentou com o Sacani, refutou o Sacani. Não existe refutação nesse debate, ele é metafísico. Refutação está mais para o campo da ciência, tá entendendo? A fórmula química da água é H2O. Se você conseguir provar que não é essa a fórmula química da água, aí você refutou essa parte da química. Você refutou essa parte das moléculas. Refutar é você mostrar, inclusive com experimentação, na prática, que aquilo que se acreditava está errado. Agora, isso é debate metafísico, não tem vencedor nesse debate, tá? São duas pessoas discutindo questões, perguntas difíceis. Alguém deu as regras. Não, porque o universo regra, ele não cara. funciona com... Não, claro que tem regra. Você estuda as regras do universo, Não é regra, cara. Claro que é regra. São as regras. Ah, tudo bem. Mas é uma regra. É uma regra imutável, inclusive. Mas que você não consegue romper. Algumas. Todas, você não consegue Ou romper algumas as que a leis da gente não física. conhece, talvez, né?
Algumas que a gente nem conhece. Então, mas o nada não vai produzir tudo. Então vamos lá. Vamos pegar a hipótese do Big Bang. Que é a hipótese que foi assim, a gente não sabe. Mas o Big Bang é a hipótese que a gente tem mais evidências pelo universo que a gente estuda. Mas logicamente, como que o nada produz tudo, Sérgio? Não, cara, mas não é nada. Mas como que produz? Vamos lá, vou explicar o Big Bang aqui. Não, mas eu não tô falando de Big Bang. Eu tô falando de como que o nada, a ausência de qualquer coisa, gera o tudo. Mas é que não ou tinha gera nada. algo. Mas é que tinha coisa, não é que tinha nada. Tinha o quê, cara? Aí Deus. Não tinha Deus. Você tinha um negócio chamado o plasma de muons. Porque, ó, veja bem, vamos lá. Não tinha nada, Monark. Não tinha, sim, tinha Deus, tá? Se eu estivesse nessa mesa aí, eu perguntaria pro Monark assim, então tá, Monark, o que é Deus? Me defina Deus. O que é Deus, então? Se antes do nada tinha Deus, e Deus que criou tudo, o que é Deus? Gente, ninguém consegue dizer o que é Deus. A própria Bíblia, ela fala sobre Deus o seguinte, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está escrito lá no Novo Testamento. Se não me engano, na carta de Paulo aos Romanos. Se não me falha a memória, então eu tô um tempinho sem ler a Bíblia assim, direto, né? Mas eu já li várias vezes. Então, assim, e o que é espírito? Qual é a definição de espírito? É o que? É uma fumaça que sobe? É uma inspiração que o poeta tem? É, é, é a matéria escura? Né? É uma forma de luz, sei lá, alguma coisa que você só consegue enxergar no espectro infravermelho? O que é? Não tá entendendo? Não dá para definir o que é. Então, essa tendência é a humanização, tá? É o ser humano. O ser humano, ele projeta Deus, entendeu? Ele nem sabe se existe da maneira que ele acredita. Ele acredita que ele leu num livro que consideramos sagrados. Pode ser a Bíblia para os cristãos, pode ser um outro livro sagrado para uma galera lá do outro lado do mundo que tem uma outra religião, mas a gente não consegue definir, a gente não sabe o que é. Tá entendendo? É onde eu falei. Isso é o Deus das lacunas, é o Deus limitante. Chegou nisso, parou. Tem gente que acha até um pecado continuar fazendo perguntas, como se estivesse desafiando a Deus. Não, cara. Só chegamos onde chegamos cientificamente porque alguém ousou perguntar além. Alguém ousou repetir o experimento ali de novo, tentar e falhar toda hora e tentar e tentar. A ciência é o maior superpoder da raça humana. Não temos nada que nos salve além da ciência. Quando você fica doente, por mais que você seja uma pessoa de fé, você vai no médico, não vai? Você compra remédio na farmácia, não compra? Por que você não fica só orando então? E esperando esse sobrenatural? Porque esse sobrenatural nunca chega. Existe o risco de você morrer e vai ficar orando ali e vai morrer. Agora, você ora e também vai no médico. Você pode até falar, Deus, toma as mãos do médico, usa o médico como instrumento. Ok, mas você não deixa de ir lá. E o médico, quando for operar você, passar algum tratamento, alguma coisa, ele também não vai ficar para o milagre acontecer. Ele vai colocar a mão na massa, cientificamente falando, por mais que ele seja uma pessoa de fé. Tem um monte de médico aí que é crente, tem médico que é até pastor, tem médico que é padre, não tem problema nenhum. É a fé. Momento de fé, momento de fé. Momento de ação, momento de ação. Você tá entendendo? E presta atenção, tá? Que tudo que a gente fala na internet é muito delicado. Eu não estou incentivando você que está passando por algum problema de saúde parar de procurar a ajuda da medicina, da ciência e ficar só orando. Não foi isso que eu falei. Eu disse que muitos de nós, eu falo aqui de uma maneira até mais clara, somos hipócritas. A gente paga aí que somos pessoas de fé, mas quando o bicho pega, a gente vai pro colo da ciência. Então, peraí, cara, peraí. Nós temos fé, mas quando o bicho pega, quem salva a raça humana? Ciência. Quem livrou o mundo do Covid? Foi um milagre divino de algum santo? Foi orando que a gente venceu a Covid-19? Não, cara, foi a ciência correndo atrás de desenvolver uma vacina. Foi assim que o Covid acabou 100%? Não, mas já está controlado, tanto que você não fica mais andando de máscara para baixo e para cima, não tem obrigação de você usar máscara. Quase não se fala mais em Covid.
Muito pelo contrário, estamos falando mais em guerras ultimamente do que em Covid, né? Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia, guerra comercial, né? Estados Unidos com o Brasil, Estados Unidos com China, outras nações. Precisamos ainda achar a cura para esses problemas, tá? Mas quem curou o mundo da Covid-19 não foi um ser divino. Foi o esforço e o sacrifício de homens da ciência, dia e noite lutando para achar a solução, para achar a cura. Entendeu? Que são partículas muito fundamentais. Não é o nada. Entendeu? Mas quem criou as partículas fundamentais? As partículas já existiam, né? Não precisa ser Sempre existiram? Sempre existiram. Entendeu? E quem determinou que elas existiriam dessa forma, ao acaso? Aí que tá. Exatamente. Aí a gente entra no estudo da quântica, entendeu? Esses muons, eles geram partículas que a gente chama de partículas virtuais, e nessas interações você gera o que a gente chama de flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas foram responsáveis para dar o trigger inicial na expansão do universo. Porque o Big Bang não é uma explosão, mas é uma expansão. Mas quem criou o começo de tudo, cara? Essa é a questão. Porque se não veio do nada, ou sempre existiu como? Sempre existiu. Se sempre existiu, por que o universo segue uma ordem cronológica? Eu torno a dizer, Monark, como é que Deus sempre existiu também? Até agora o Monark não falou isso, como eu tô falando aqui. Mas é a fala de muitos crentes. Eu sei porque eu fui criado na igreja. Então eu sei. E quando chega nesse ponto, vão falar assim, não, Deus, o reino dele é sempre eterno, sempre existiu. Tá, como? É a pergunta que o Monark tá fazendo pro Sacani na ciência. Gente, tanto na fé como na ciência existe um limite. Chega um momento que você não tem a resposta. Você não sabe. Agora, a ciência ela não é fechada, ela tá sempre. Ela não. Em poucas coisas, né? Ela coloca um ponto final. Forma da Terra, ela já colocou um ponto final. Globo, esférica. Aí é outro assunto. Vamos falar de outras provas, de outras evidências, tá? Gravidade, ela já colocou um ponto final. Evolução. Evolução, talvez um ponto e vírgula, né? Caminhando para um ponto final, talvez. E tantas outras coisas aí. Ela já colocou um ponto final, sim. Mas tem questões que ainda é uma vírgula. O próprio Big Bang é uma hipótese. É a mais aceita, tem mais evidências, mas ainda tem perguntas sem respostas. Entendeu? A ciência consegue meio que enxergar até certo ponto em relação ao Big Bang. Tem uma parte que é como se estivesse tudo escuro, não dá para saber. Então, a mesma coisa. Falar que Deus sempre existiu fica na mesma proporção que dizer que a matéria sempre existiu, que não é o nada derivando o nada. Dá no mesmo. Por isso que o debate é metafísico, é filosófico, não tem vencedores. Pelo menos até essa parte, não. Ah, mas aí, então, pera aí, que aí você tá misturando coisas. Não, tô falando da realidade. Ele segue ordem cronológica, quer dizer, com o tempo, né? Isso. Então, quando que foi o início do tempo? Boa. Sei lá, antes de Deus, quando Deus decidiu que existiria. Então, o início do tempo pra gente, né? Porque o tempo é uma das coisas mais complexas da gente lidar. Entendeu? Obrigado. E existem várias interpretações sobre o tempo. Existe a interpretação física do tempo, que é o aumento da entropia, por exemplo. Por exemplo, eu pego esse copo aqui e jogo ele no chão. Então, esse aqui é o tempo passando. Não tem como, pelo menos de maneira natural, eu pegar esse copo, mandar ele restaurar de volta as propriedades antes do tempo. Então, assim, as coisas estão sempre, né? A entropia está aumentando, né? O grau de vamos pôr entre muitas aspas, que senão a galera vai cortar e falar que eu falei que entropia é desordem, tá? Entre milhões de aspas, tá? O grau de desorganização das coisas está aumentando. Você tinha lá aquele plasma todo, começaram as flutuações quânticas, as coisas começaram a criaram os átomos, estrelas, galáxias, buraco negro, tal, o universo como a gente vê hoje, ele é um aumento da desorganização das coisas. Não, mas aí você tá explicando o processo físico. De estruturação, mas eu tô indo no metafísico aqui. Eu tô falando... Você não acredita? Não, vamos lá, eu não acredito. Você não acredita que... Não tem como cara, eu te refutar na metafísica. Não, mas seja... É difícil na metafísica, porque a metafísica envolve fé. Você pode acreditar no que você quiser. No que você quiser. Deixa eu ver alguma coisa que tá aqui. Tem um suporte aqui no telefone celular. Ó, suporte aqui, ó. Bota o celular aqui e tal. Se a partir de hoje eu disser que isso aqui é Deus pra mim, pô, eu posso criar um altar aqui na minha casa e adorar esse suporte aqui. Pronto.
Não existe refutação para a fé. Então, o monarca está encurralando o sacana em coisas que não tem resposta, né? Mas eu gosto disso, cara. Por mais louco que seja, eu gosto desses papos doidos. Eu gosto, tá? Porque nos leva a pensar. É muito bom, né? Quando você tá meio virado, então, numa cervejinha, fica melhor ainda. Mas eu gosto, eu gosto. Mas, cara, você cismar que o Porsche aí da esquina da tua casa é teu Deus, cara, eu não tenho como dizer que você tá errado. Errado se por causa da sua fé você fizer coisas que ferem as leis. Aí você vai responder conforme a lei. Tipo, eu não posso a partir de hoje determinar que o suporte do celular é meu Deus e em nome dele eu cometer crimes contra as pessoas aí que não veem o suporte como um Deus. Aí eu vou responder na forma da lei. Agora, se eu passo a adorar aqui o suporte quietinho na minha sem fazer mal pra ninguém, cara, cuide, pô. O Estado é laico, pô. Você pode acreditar no que você quiser. Tá entendendo? Então, isso pra mim é ter uma fé saudável. Ó, eu vejo assim, o maior problema das religiões é quando um tenta converter o outro, na marra, na força, e fica tentando botar na cabeça dele que ele tá errado, né? A pessoa de uma outra crença está errada e é você que tá certo. É aí que começa o conflito. Se cada um ficasse na sua fé ali, na sua, sem encher o saco do outro, o mundo seria um pouco melhor. A gente vive uma experiência. Tipo, ele tá falando uma coisa, Sérgio, tipo assim. Tá. Fisicamente, como que Fisicamente a matéria tem pode. explicação. Como que a matéria pode vir a surgir se nada existia? Porque a matéria, ela existia. A matéria já existia. Então não é o nada. Existia aonde? Não tem aonde, cara. O aonde não tem. Existia o aonde porquê? foi criado. E por que existia? Mas aí que tá, não precisa ter porquê, cara. Como que não precisa ter o porquê? Não precisa, cara. Porque aí você tá, olha só, você tá dando para o universo o fato dele ter um sentido. O universo não tem sentido. Mas claro que ele tem um padrão. Ele segue um padrão. O universo ele não tem um propósito, por exemplo. Mas ele segue um padrão. Entendeu? Ou seja, o universo não é de qualquer jeito. O universo é de um jeito específico. De um jeito. Quem que deu a especificidade de como as coisas operariam? Não tem quem, cara? As leis da física. Tem quem? É Deus, pô. Não, aí beleza. As leis são produto, não são a causa do produto. Eu não tenho. Vamos lá, é que você tá discutindo com a pessoa errada. Mas não, mas fato. Eu não tenho a intenção de fazer você não acreditar nisso. Não, mas entendeu? Mas é que logicamente você precisa ter uma causa não causada da realidade, da existência. Logicamente você precisa. A gente que da parte da física. Na verdade, não é que precisa. O ser humano, na sua individualidade, que ele quer propósito para as coisas. Sabe por que tem muita gente que entra naquela. Cai em depressão, crise existencial. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um, né? Chega um momento da nossa vida que, cara, a vida parece não ter sentido nenhum. Você dorme, acorda, vai trabalhar, pode até estar ganhando um salário bom, tem seus filhos, tem seus relacionamentos, qualquer coisa. Mas mesmo assim parece que tem um buraco existencial, não tem propósito nenhum, não tem finalidade alguma. Isso acontece com todo mundo em várias fases da vida. Tá, o que faz você continuar vivo e não desistir da vida, mesmo quando você tá bem down, bem lá para baixo? É o sentido da vida, mas o sentido que você atribui à sua própria vida. Pensar na sua mãe que te colocou no mundo dá um propósito para sua vida. Seus pais, né? Dá um sentido. Aí você às vezes se mantém vivo por pensar, caramba, se eu me autocancelar, eu vou estar sendo ingrato com a minha mãe. Eu não posso fazer isso. Olha o sacrifício que ela fez para eu existir e eu chegar até onde eu cheguei. Às vezes você pensa no seu filho, caramba, se eu me autocancelar, meu filho vai ficar abandonado no mundo. Então, eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero fazer uma viagem para outro lugar, eu quero ter uma vida melhor. Tudo são propósitos de vida, mas é você. Você atribui o propósito para a sua própria vida. Não é algo que vem de fora, algo que vem do exterior, tá? É você. Aí vai tudo, é o meio que você vive, o meio cultural, o meio religioso, é tudo. Tudo que está à nossa volta pode nos dar propósito de viver ou não. Se o cara começa a olhar os problemas da vida, violência, um monte de notícia ruim todo dia, o cara pode ficar no bad, pode ficar no Adalvo e falar, pra que viver? Eu não tenho paz nem pra sair na rua.
Qual sentido? Tá entendendo? Mas se você olhar por um outro lado, as partes boas da vida, aí você se renova e continua vivendo, tá? Então, é, não dá para determinar nada. A própria ciência, ela só bate o martelo, ela só determina quando ela consegue provar a teoria. A hipótese virando teoria científica, né, para virar uma lei, pra virar uma verdade absoluta. Ela não vai forçar ninguém a nada. Tipo, eu não preciso acreditar na ciência. A ciência é o que ela é. Eu não preciso acreditar, não é fé. Física. Isso aí pra gente não tem problema. Mas tudo bem, cara. Entendeu? Eu entendo que vocês estudam o que existe dentro da matéria física. Beleza. Mas a matéria física, ela nem, tipo, algo deu origem a tudo isso, entendeu? Porque o mais Sim, fácil, a se a gente origem a gente pegar sabe. Navalha de Ockham, o mais fácil seria não existir nada. Não tem por que algo existir. A gente poderia só não estar vivo, só não existir universo nenhum, só não existir porra nenhuma. Existe alguma coisa. Isso é um milagre, é um milagre. Porque o mais fácil seria não existir nada. Só de existir alguma Então, coisa. Você tá apelando para um negócio chamado antropomorfismo. Exatamente. Sabe o que é antropomorfismo? Você tá pegando conhecimentos que o ser humano tem, coisas que a gente entende da natureza e tal, tipo milagre e tal, e você tá colocando essa visão humana numa coisa que não tem nada a ver, que é o universo. Mas o universo Entendeu? seria Deus, então? Não, Não. Cara, porque, ó, pensa. Existe uma matéria, algo material, existe uma realidade sem o observador? E um detalhe, antes de entrar nessa parte aí do realidade e observador. Pessoal, para quem não entende esse tipo de vídeo aqui, eu paro, interrompo, porque eu estou reagindo. Então eu preciso parar. É como se eu estivesse na mesa, mas não tô. Então, quem quiser ver o vídeo completo sem a minha interrupção, eu deixo na descrição. Aí você vê sem eu estar interrompendo, tá? Então, assim, acabou que eu esqueci o que eu ia falar. Tá vendo? Deixa eu voltar um pouquinho. Deu um branco aqui. E uma matéria, algo material, existe uma realidade sem o observador? Ah, sim, tá. Não. Era um pouquinho antes. Era um pouquinho antes. Realidade sem o observador, vou falar depois. Peraí. Coisas que a gente entende da natureza e tal, tipo milagre e tal, e você tá colocando essa visão humana numa coisa que não tem nada a ver, que é o universo. Mas o universo Entendeu? seria Deus, então? Não, Não. Cara, porque, ó, pensa. Existe uma matéria, algo material, existe uma realidade sem o observador? Lembrei. Então, assim, preste atenção. Eu não sou contra a existência de Deus. Eu creio na existência de Deus. Tá? Agora, eu acho que é muito difícil Deus ser um cara sentado num trono. Esse Deus humanizado. Porque se você pensar que Deus é um tipo de ser humano barbudo, sentado num trono, como a gente aprende nas religiões, aí, se ele tem atributos humanos, ele precisa intervir nas coisas que acontecem aqui na Terra. Né? Tipo, ele não pode ver uma criança sofrer e ser indiferente, como um idoso ou um adolescente, tá? Ou qualquer outro tipo de pessoa. Você tá entendendo? Ele não pode ter criado o ser humano com uma tendência a pecar e culpar o próprio ser humano por ele ser um pecador. Se nós somos criados com defeito, se está escrito, não tem alma, não há homem sobre a terra que faça o bem e que não peque, isso é um problema da nossa configuração. A gente foi criado assim. E quem é que nos criou? Se você cria um aparelho defeituoso, a culpa do aparelho ter um defeito não é do aparelho, a culpa é de quem criou ele. Você está entendendo? Culpa é de quem criou. Não, mas aí para consertar a humanidade, Deus mandou Jesus para morrer na cruz, tá? E a partir dele a humanidade ela é perfeita. Aí é uma outra, ela alcança a perfeição, melhor dizendo, né? Aí é uma outra situação, a gente já vai para um outro papo que fica também no viés religioso. Para mim, a essa altura do campeonato, na fase que eu estou na vida, a compreensão que eu tenho sobre a fé é:
Na prática, a fé só serve para uma coisa. Em qualquer religião, em qualquer Deus, ela serve para uma coisa: para te confortar no que se diz respeito à morte. E para te dar esperança que no final da sua vida você vai ganhar um paraíso com recompensa. Porque tirando isso, a fé em qualquer Deus, ela não resolve nenhum problema da nossa vida. Não resolve. A fé não cura doenças. Tudo bem, tem um culto lá do R.R. Soares. Você já parou um culto lá dele, por exemplo, né? Tem lá a hora que faz a oração dos milagres. Aí a pessoa fala: eu tava com uma dor no braço, agora Jesus me curou. Dor no braço? Pô, dor no braço pode ser de sedentarismo. Quando você começa a frequentar uma academia ou fazer mais exercício, a dor, na maioria das vezes, para. Que eu senti uma fraqueza muito grande, um desânimo. Começa a malhar. Começa a sair de ficar paradão em casa sempre, do sedentarismo, começa a fazer atividade física. Cara, um monte de dor no corpo some quando você faz atividade física. Então você não precisa de um milagre divino para curar isso. Milagre é humano mesmo, né? Nem eu não posso chamar de milagre. Milagre, ó, o dia que eu for numa igreja e ver um morto ressuscitar, aí eu vou falar: caraca, que eu nunca vi um pastor orar e um defunto sair do caixão. Um monte de crente morre de câncer. Ora, pede a Deus, cura, pô, morre. Então, qual é o efeito da fé? É mais para você achar que no final da sua vida você tem uma recompensa. Então, é mais psicológico para manter você caminhando para frente, não deixar você cair em depressão, por exemplo. Se bem que tem um monte de crente que tem depressão também. Então, só ter fé não deixa você imune de ficar deprê por algum motivo. É mais para te projetar para uma vida futura. Agora, para os problemas atuais, eu ainda digo mais: 95 a 98% dos seus problemas é o dinheiro que resolve. Porque o dinheiro te dá recursos. A maioria dos problemas que você passa na sua vida hoje é dinheiro que resolve ele, não é um ser divino, não é um milagre. Como assim? Não entendi. Você- Não, tudo bem, não existe, né? Eu tenho que estar vendo aqui, eu tô vendo esse copo aqui, então logo ele existe. É isso que eu tô Exato. falando. Então, Tá. sem a experiência da matéria, não existe realidade. Aqui pra nós que somos seres humanos, né? Não, pra Porque- qualquer realidade. Qual realidade existe sem a experiência dela? Tá, cara, mas a realidade já é uma coisa humana, cara. Não, a realidade não é uma coisa humana, é uma não. coisa humana. Esse O nome gato aí- tem uma realidade, o cavalo tem uma Então, realidade, mas a aí que tartaruga tá. tem uma realidade. Porque eu vou te falar onde que tá a nossa diferença. Hum. Pra galera da filosofia, da metafísica e tal, as coisas têm que fazer um sentido, porque o ser humano, ele chama isso de realidade, ele chama isso de coisa. Mas é uma realidade. Não Agora é que vamos a lá. gente chama. Não, é a gente que chama. Mas a gente é que chama. realidade. Não, agora vamos lá. Se você Não vê é o que a gente universo. chama, é um fenômeno que tá acontecendo aqui, pô. Se você vê o universo simplesmente pelas leis da física, não da metafísica, cara, nada disso não existe o nome realidade, não existe nada. As coisas acontecem porque elas vão seguindo leis da física. O fato delas acontecerem seguindo leis da física já prova pra nós que tem uma realidade. Pra nós, pra nós sim, O cara. observador. Pra nós, mas a gente não tem, A gente não vale. a gente não vale, cara. Por que não? A gente não vale. Porque Por o que universo que não não tá vale? nem aí pra gente, cara. Quem disse? Não tá, o universo não tem propósito. Porque a vida, Como você cara, sabe? O universo não, porque o universo ele não é um ser consciente, cara. Como você sabe? Vou parar por aqui porque o meu vídeo já tá grandão, ó, meia hora, depois aí eu termino, fica numa parte 2. Mas essa questão, só para fechar aí de realidade e tal. O que o Monark tá fazendo é o que todos nós fazemos, eu já fiz várias vezes também. Acho que de vez em quando eu até faço também, tá? É porque às vezes é inconsciente, cara. Você já tá tão acostumado a trabalhar assim que rola, tá? Uma coisa só existe ou só faz sentido se tiver alguém para observar, se tiver alguém para perceber. Só que isso é uma verdade absoluta? Não. Sabe por quê? Vamos viajar um pouquinho na história. Célula, por exemplo, ó. Invenção do microscópio e descoberta da célula. Vamos lá. A invenção do microscópio ocorreu por volta de 1590, com os holandeses Hans e Zacharias Janssen. Mas o inglês Robert Hooke, em 1665, usou o microscópio para observar uma fatia de cortiça e descobrir as células, nomeando-as devido à semelhança com células de mosteiro, e também descreveu as paredes celulares.
Meu, antes dessa época aqui, desses caras aqui, que fizeram essa descoberta, inventaram o microscópio e tal, ninguém sabia que existia célula. E o que é uma célula? É basicamente a menor partícula de um ser vivo. Não se sabia que um pedaço aqui da pele do meu braço, né, se eu puder enxergar ali no micro, existe um universo aqui dentro, compartilhado por células e bactérias. O próprio ser humano, você, o seu corpo, você é um universo habitado por milhões de bactérias, milhões de células. Só que até essa época aqui, não se sabia disso. Então quer dizer que isso não existia? Só passou a existir quando o ser humano criou o microscópio? Claro que não. Então, lá do outro lado do universo, existe um monte de coisa que nós ainda não sabemos que elas existem. E elas não estão nem aí pra gente. Porque provavelmente elas também não sabem da nossa existência. Então, a questão é: nós, seres humanos, queremos que as coisas façam sentido segundo os padrões humanos, segundo as nossas leis, as nossas regras, segundo até as nossas religiões também. Não tem que ser de acordo com o que está escrito na Bíblia. Tem um monte de coisa que existe aí que não está escrito na Bíblia. E a ciência está descobrindo, como não está escrito em outro livro religioso. Então, moral da história: eu acho ter fé bom. A fé ela tem um efeito psicológico bom, como eu falei, ela te impulsiona para frente. Quando você vai numa igreja, ninguém vai te incentivar a se entregar para a depressão. É praticamente impossível isso. Ninguém vai dizer seja fraco mesmo, você é um merda, você não vai vencer nunca, você nasceu para ser desgraçado. Pelo contrário, na igreja vai falar: não, você é vencedor, tenta de novo, dá a volta por cima, Deus está contigo, Deus te dá força, não sei o que. São palavras muito boas de se ouvir. Então são palavras que te colocam para frente. São palavras que te motivam. Por isso que eu penso, o maior bem de qualquer religião é te dar uma projeção futurística, é te dar uma esperança. Ainda que você não alcance aquilo que o pastor, o padre, ou seja quem for lá, está prometendo para você. Mas só de te motivar a correr atrás daquilo já te livra de uma depressão. Esse, para mim, é o maior benefício de se ter fé em alguma coisa. Agora, no dia a dia, na prática, a gente recorre à ciência. A ciência é o verdadeiro superpoder da raça humana. Se não fosse o desenvolvimento científico, provavelmente. Cara, talvez o ser humano não teria nem chegado onde ele chegou até agora. Se pensar 200 anos atrás, mais ou menos, a expectativa de vida, os caras morriam com 40 anos, 30, 35 anos. E a maioria dos motivos é porque doença, não tinha saneamento básico, e isso trazia muita doença. Hoje o ser humano consegue tranquilamente, se ele não morrer por outros motivos aí, violência, qualquer outra coisa aí, ele chega nos 70 anos tranquilamente. 70, 75. Isso é devido ao avanço científico. Não foi um milagre que fez um homem sair da expectativa de vida de 30, 40 anos e pular para 70. Foi desenvolvimento científico. Então, muito obrigado, um abraço. Eu vou fazer a segunda parte desse debate aqui, que ele tá bem legal, ele tá divertido, ele tá legal, é um entretenimento bem bacana e uma reflexão também. Obrigado, um abraço e tchau.